Vamos para gêneros literários e gênero dramático. No metrô, vazio. Entrou no metrô, sentou-se junto à janela, detestava metrô, silêncio constrangido, as pessoas frente a frente, sem saber o que fazer com as mãos. Era como nos elevadores, só que pior, pois demorava mais tempo, por isso ia na janela. Fixou os olhos na escuridão lá fora, estava inquieta, talvez por causa do metrô vazio, ou talvez por culpa do jovem de preto que se sentara ali adiante, num banco de frente para o seu. Podia sentir o olhar dela, resistiu por um tempo, mas acabou encarando-a e sentiu que o horror a percorria. No fundo amarelo, as pupilas da moça eram um traço, tinha olhos de gato. Então, um mini conto, texto moderno, né? Lembra que eu falei na aula anterior sobre os textos modernos, né? Esse é um mini conto, bem curtinho, mas que tem aí introdução, desenvolvimento e conclusão dentro de um mini conto, certo? Então, esse conto aí, se fosse representado, né? Ele teria o quê? Para ser encenado, teria que aparecer as falas que não tem. Então, o que é o gênero dramático? Dramático vem de drama. Gente, a palavra drama, quando você diz assim, alguém é dramático, é alguém que gosta de representar. O que é dramaturgia? O que é dramatizar? É representar. Então, se eu digo, fulano de tal é dramático. Eita, mas tu é dramática, fulano. Ou seja, gosta de encenar, gosta de mostrar, de se representar com alguma coisa, né? Com qualquer coisinha, gosta de fazer uma apresentação, uma encenação, né? Um joguinho, vamos dizer assim, né? Como a gente usa a palavra dramático. Imagine que você fosse transformar o conto de Heloísa Seixas, que foi o que a gente leu agora, em uma peça de teatro. Que ações os personagens teriam de realizar para substituir a figura do narrador? Que nome? Porque assim, gente, vou explicar de cara, que eu não vou ler o texto todo, a diferença entre o texto dramático e o texto narrado, né? É o seguinte, narrar é você contar com suas palavras, para alguém escutar, de forma bem formal ou escrito, onde você vai usar o discurso direto ou indireto para você contar através de texto. E dramatizar é a primeira pessoa. O foco narrativo é você em primeira pessoa apresentando, é você gesticulando, é você mostrando expressão facial. Se está triste, mostra o semblante de triste. Se está alegre, o semblante de alegre. Vestir das roupas adequadas à personagem, enfim. Tem toda a questão do cenário, né? Para dramatizar um texto tem que ter cenário, tem que ter as falas decoradas, com expressão facial, com expressão do corpo, enfim, tem que ter o quê? É dividido em atos, esses atos no gênero dramático são cenas, né, onde monta um cenário, depois vem outro cenário diferenciado para cenas diferentes, são atos, são atitudes, são momentos diferenciados um do outro, né? Aí nós temos aqui, resumindo, podemos citar as seguintes características do gênero dramático. Em oposição à narração, como eu já falei, que está ligada ao ato de contar, trabalha geral com a enunciação da primeira pessoa, já falei. Aí no teatro convive o tempo dramático, vivido pelos personagens da peça, e o tempo cênico, vivido pelos espectadores da peça, certo? O tempo cênico é o tempo em que você vai imaginar que aquela cena está acontecendo, né? Você vai ver aquela cena. Vivido pelas personagens da peça é o tempo dramático, né? Assim, uma peça pode abarcar décadas ou mesmo séculos, mas esse período pode ser representado em poucos minutos no palco. Porque, por exemplo, geralmente vai aparecer uma faixa 10 anos depois, 5 anos depois, enfim, aí depois aparece outra cena que ali já é as personagens caracterizadas de modo diferente para adequar os tempos. A linguagem dramática pode ser dialógica ou monológica. Monológica é quando uma peça teatral é uma fala, digamos, alguém apresentando sozinho, encenando, né? Alguém representa ali no palco sozinho, só que através de dança, de gestos, enfim. Que será dita pelos atores e os efeitos da direção, indicações de que os atores deverão fazer. Então, quem apresenta as personagens são quem? Os atores, né? Aí aqui fala um pouquinho de Aristóteles com o gênero dramático, né, caracteriza pela presença de personagens que expressam diretamente e imitam a ação em vez de precisarem de um narrador. Então, é isso que é o gênero dramático. Aí existem dois tipos de gênero dramático, que é a tragédia e a comédia. O que é a tragédia? Tragédia é algo horrível que acontece. Então, uma tragédia é uma história em que o final não é feliz. Acontece algo fatídico, algo surpreendente, né? Por exemplo, na realidade, quando acontece uma tragédia, o carro virou, não sei quem morreu, não sei quem foi estrupado, não sei quem, enfim. É uma tragédia, é algo bem, né? O final não foi feliz, o desfecho não foi feliz. Então, é uma narrativa
a representação da tragédia no teatro, né? O teatro que é o lugar onde tem o palco, onde se encena as peças, os atos, né? Então, acontece destinos onde o herói, né, de uma condição elevada, né, contra a sua vontade e infelicidade ou até a morte. Nós temos Romeu e Julieta, que é uma tragédia romântica, né, em que no final os dois morreram. Um pensou que a outra estava morto, se matou. Quando o outro acordou, né? Enfim, teve esse acontecimento. Aí, comédia é rir de nós mesmos. Então, vamos numa comédia, é uma cena em que você deve... O objetivo é o humor, certo? Só que ainda existe um terceiro gênero dramático, que é a tragicomédia. Tragédias de formas engraçadas, né? Que acontece muito no circo e em algumas peças populares, certo? Então, ficou claro? Vamos encerrando por aqui, porque já me alonguei um pouquinho, e isso a gente vai explorando aos poucos, tá ok? Vamos para o que nos interessa, que é a nossa atividade.